Bom, pessoal, eu quero ler um texto para vocês, Mateus capítulo 25, versos 1 ao 7. É sobre as 10 virgens, né? Uma parábola das 10 virgens, mas eu vou continuar até o 13. Né? Aí diz assim a palavra de Deus. Né? Deixa eu tentar aqui a posição. Aí depois eu vou expor alguma coisa em relação a isso, do meu entendimento. Fala assim a palavra de Deus. Então o reino dos céus, o sermão profético continua as parábolas das 10 virgens. Aí diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, né? Mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torquenejaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor. Aí vem um esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai-vos a vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e os que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Falar assim, devido à minha vista na fossa, eu estava até pensando já usar um óculos. Pessoal, essa parábola, ela fala sobre ela fala sobre o reino de Deus. Então o que eu quero citar aqui, assim, no verso que eu li, né? Fala sobre as prudentes, as 5 loucas, e as poucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torquenejaram, todos adormeceram. Mas à meia-noite envolviu-se o clamor, e vem o esposo e ao encontro, né? Assim, o que eu entendo na palavra de Deus é que nós temos que estar preparados. Essa que é a realidade. Nós temos que entender que o reino do Senhor, ela não é feito nem por força e nem por violência, mas é pela palavra dele. É a gente seguir os seus mandamentos, os seus princípios, e a gente se guardar, né? Azeite, a gente se alimentar com a palavra. É como se a lâmpada ela fechasse, né? Apagasse, né? Mais ou menos assim. E a gente não voltar para trás, né? Mas sempre voltar para a direita. A gente perseverar sempre, por mais que as ondas da vida, né, seja ao contrário ao nosso
as nossas limitações, sobre o nosso intelecto, nossa força, né? Aquele vigor que a gente tem. Às vezes eu acordo assim, a gente está com mau humor, né? Às vezes a gente está triste, né? Abalado, porque nós somos humanos, né? Eu sempre falo isso. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser fortes no Senhor, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Não devemos nos afligir. Eu estou passando por luta, pessoal. Estou passando assim por lutas que só Deus mesmo, né? Mas eu sei que no momento o Senhor vai me dar a vitória. Eu estou aqui pregando a palavra. Eu estou aqui sim com aquele ânimo, né? E a gente não deve baixar nossas armas espirituais. Nós não devemos deixar que o desânimo, que a discórdia, que aquelas coisas que faltam na gente, seja de transporte, seja de qualquer coisa da vida, seja a gente tá por aquela necessidade básica, são coisas básicas, coisas mínimas, né, que a gente passa, mas nós não devemos nos desanimar, não, sempre olhando para o autor e o consumador da nossa fé, né? Porque tem coisas que pessoas nos entristecem, sim, as pessoas são falhas, falam mal da gente sem conhecer, sem saber o que passa no nosso coração. Como eu sempre digo, pessoal, até quando eu prego nas minhas mensagens, né, aqui em Manaus, eu sou de Manaus, só quem conhece o nosso coração é Deus. Só Deus que conhece o nosso coração, ninguém mais pode, nem o esposo, nem o professor, nem teu chefe, nem tua esposa, nem teu esposo, nem teus filhos, ninguém, né? Só Deus mesmo, nem teus pais, né? Teu pai, tua mãe, que conhece assim assim pela vivência, né? Que seus pais te conhecem sim, mas assim totalmente 100% só Deus mesmo que conhece a gente. Então por isso, pessoal, por isso que eu digo que o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. Ele não deixa que a sua promessa não caia um fio, né? Até o nosso fio de cabelo que cai é contado pelo Senhor. Até uma folha que cai na árvore é permitida por Deus. Olha só, que coisa tremenda. Por isso que tem aquele texto, né? É mais fácil, né? Um sol, né? Não, um sol não. É mais fácil um camelo, né? Entrar no fundo de uma agulha. Foi Jesus que falou isso, o próprio Senhor, né? É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico, um milionário daqui dessa terra entrar no reino de Deus. Olha lá que palavra forte. Você já imaginou um furo de uma agulha e um camelo que é grandão? Isso foi uma simbologia, um texto que para Deus é possível de que um rico entrar no reino dele. Já pensou em imaginar um negócio desse? É impossível para a gente, mas para Deus é possível fazer isso. Já pensou? Para o nosso raciocínio, pela nossa lógica humana, não tem como a gente entender isso, não tem como a gente ter a capacidade de entender de um camelo entrar no fundo de uma agulha, que uma pessoa que é rica não vai entrar no reino de Deus, entendeu? Olha só que colocação. Porque ele vai ter que vender as suas propriedades, seus bens. Porque a pessoa que tem muita riqueza, o rico, ele vai se apegar, ele não dorme direito, porque ele tem muita riqueza, muitos bens, tem fortuna, milhões e milhões, entendeu? Então como que ele vai se humilhar a Deus, vai buscar se ele tem tudo? Que a Bíblia fala que é o mamon, né? Que é o Deus do dinheiro. Eu sou simples, eu sou uma pessoa comum. Quem dera se eu fosse pelo menos um empresário em Manaus, uma coisa assim desse tipo. Eu não sou. Agora imagina a pessoa que tem
que tem posse, né? Que tem bens, uma pessoa que é rica, né? Entendeu? Não sei não, mas por isso que pra mim eu acho que as pessoas que são menos, que são poucos, né? Que são ricos, né? No mundo, né? Que vão pro reino de Deus, que vão ser salvos, né? Porque os ricos mesmo, se eles não se arrependerem, eles não vão entrar no reino de Deus. Então esse texto aqui está alertando que a gente seja mais passivo, mais prudente, né? Mais vigilante, mais sóbrio, mais assim, voltado à palavra de Cristo, a palavra de Deus. Porque senão nós não vamos perder a intimidade com Deus, perder o foco, né? E o mundo que está caminhando cada vez mais, e as pessoas cada vez mais estão se distanciando do Senhor. E nós que sabemos a verdade, nós temos que ficar mais próximo de Deus. A gente buscar mais, a gente ser mais santo. Porque sem essa santificação ninguém vai ser salvo. Tá bom, pessoal? Fica essa palavra de Deus. E que o Senhor venha nos guardar, nos abençoar. E que o Senhor venha dar vitória essa semana, nessa semana que vem. Que nós estamos esperando, daqueles que estão esperando bênçãos de Deus durante esse processo. Seja de qualquer situação, seja sentimental, espiritual, emocional, físico. Eu estou frequentando uma nova igreja aqui em Manaus, graças a Deus. Deus me ajudou nessa parte, que é a Batista da Lagoinha. Ela está aqui em Manaus. Então é isso, pessoal. Ele tem várias partes do Brasil, tem nos Estados Unidos a Lagoinha. Então isso que eu desejo para vocês, tudo de bom, uma semana de muitas bênçãos, e na próxima mais bênção mais para vocês, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre nós e nos dê a paz. Tá até difícil eu finalizar aqui. Foi um texto assim bem inspirado, nem pode ver, o Espírito Santo dele fala assim, dá uma palavra e na hora. Então isso, pessoal. Eu me lembrei do pastor João daqui em Manaus, da Assembleia de Deus. Ele tem culto e às vezes que tu não sabe terminar, né? Eu estou mais ou menos assim. Eu tentando terminar o vídeo. Eu estou aqui no shopping da PC. Eu só gravo vídeo assim, né? Aqui é um canto eu sempre gravo. Então é isso aí, pessoal. Fique na paz, que o Senhor nos abençoe. Dê uma vitória, uma semana de muitas bênçãos e vitória. Amém, amém.